Olá, cá estou eu de novo e falando sobre linguagem. Hoje vou falar sobre linguagem aí para começar a ideia dos instrumentos e dar forma a este enunciado, né? Essa ideia de como entenderemos completamente a música e como trabalharemos essas imagens musicais, essa subjetividade musical, como entenderemos um arranjo, como saberemos como trabalham os instrumentos. Hoje eu vou começar falando sobre a linguagem. Então, claro que cada instrumento já possui sua linguagem e todo mundo já sabe disso. Mas antes eu quero falar sobre a linguagem humana, como se trabalha, quais são os fatores da linguagem humana. Tem alguns pensadores aí, como Tony, não lembro se é Buzan, se Buzan, não lembro como é que fala. Tem outros como Antônio Damasio também. Mas o Tony é o cara que vai falar sobre os mapas mentais, e tem uma coisa interessante. Ele vai explicar que o idioma primário, né, não é de maneira alguma o nosso idioma que aprendemos, como português, inglês, francês, e assim os idiomas que nós vamos trabalhando com o decorrer dos anos. Isso não é para o Tony, o idioma principal humano. O Tony vai caracterizar o idioma principal humano como sendo a imaginação e a associação. Então, já partindo para o ponto aqui, um ponto da música, é que a música ela está no ponto da imaginação. Ela está mais para a imaginação do que para a associação. Quando a música é vista dos nossos primeiros dias, ela começa nesse ponto de que já entendemos que ela possui imaginação lá nos primórdios, quando os bebês começam a emitir seus primeiros sons e não são ligações de fonemas, no sentido de que dissílabo, trissílabo ou alguma coisa desse tipo. São apenas fonemas que são muito unitários, né? São uma unidade de medida muito, muito pequena, como o som de A, como o som de E, como o som de I. São alguns sonzinhos projetados, mas esses sons projetados são para a comunicação com a mãe. Se ele quer alguma coisa, então ele começa a fazer algum tipo de som, e esse som vai projetar essa comunicação que está na imaginação do bebê, né? Então ele vai começar a projetar uns sonzinhos como e aí você vai estar no choro, né? Não se sabe, são N formas de unidade, de unidade fonética. Mas aqui esse ponto ao qual eu quero colocar da unidade fonética, da imaginação, começa para o ser humano lá nos primórdios, onde ele não sabe ainda se esse som ou se essa verbalização que ele está tendo no momento é uma música. Claro que ele já ouviu seus primeiros sons e também já teve um entendimento ali. Ele começa a ouvir também já na barriga da mãe, ele já começa a ter os seus primeiros sentidos de ouvir, principalmente ouvir. Ele ouve assim, um pouco distante, mas ele já está ouvindo, não tão claro, mas já está ouvindo. Ele conhece muito bem, principalmente a voz da mãe, porque ela interioriza esse som ali na caixa torácica, e ele já sente a vibração da voz dela. Quando ele chega, ele reconhece, ele vai começar a reconhecer a voz da mãe. Ele vê pouco, mas ele vai sentir mais o cheiro do leite da mãe e vai ouvir mais a voz, né? Então, essa coisa lá dos primeiros dias, da nossa verbalização, nossos sons primários, eles estão muito dentro da imaginação. Por isso que a música, ela chama muita atenção dos bebês, porque é uma comunicação que está mais próximo deles. É uma comunicação que está ali dentro da imaginação, muito mais na imaginação do que a associação. Quando nós aprendemos a linguagem, quando nós começamos a entender lá no primário que o M é uma letra, que o A é uma letra, e junto as duas sílabas fazem ma,
e depois nós começamos a juntar mais sílabas e começamos a colocar um sistema um pouco mais complexo dentro desse nosso racional, começamos a nos tornar racional, e aí torna-se compreensível através desses emaranhados de pensamentos, e os neurônios começam a trabalhar e ligar uma coisa a outra, e aí nossa imaginação começa a passar para uma espécie de associação, em que nós começamos a compreender as coisas dentro desse plano de associação. Então nos tornamos durante um tempo nos tornamos mais dentro da associação do que da imaginação. Passamos agora para o segundo plano, que é a associação. A maioria de nós vai perder essa compreensão, essa sensibilidade da imaginação, e nós vamos usar mais durante todo o período da vida, nós vamos usar mais agora a associação. Poucos de nós vão estar preocupados em esforçar a mente para imaginar. Nós vamos ter pouco essa coisa da imaginação. E vamos ali mais que associar. E é por isso que o homem está muito ligado a associar estilos, mais do que entender um conceito ali que está dentro da arte. Nós estamos mais ligados às coisas, nós estamos ligados, por exemplo, nós estamos ligados à associação de que um carro é belo porque ele possui um motor muito bom, estamos muito ligados a um instrumento que é muito bom porque ele tem uma qualidade que ali a gente já vê, de cara a gente associa. Estamos observando um cantor que é muito bom, um músico que é muito bom, ou um ator que é muito bom, mas nós estamos o tempo todo correlacionando coisas, e aí é por isso que nós nos tornamos mais do tipo, a gente faz mais acepção de coisas ali, não, eu quero isso, mas não quero aquilo, a mente ela se torna mais seletiva. Mas no processo da imaginação, a mente vai se tornando seletiva, porque ela vai compreendendo os processos sem descartar nenhum deles. A partir do momento que a gente vai ficando mais velho, nós vamos descartando os processos. Então, nós queremos as coisas de forma mais objetiva. Vamos voltando. Na nossa linguagem para o instrumento, nós compreendemos, na nossa linguagem, tanto vocal quanto para o instrumento, compreendemos que ela deve ser sempre, a priori, ela deve ser uma linguagem de inteligência do tipo não associativa no primeiro momento. Ela deve ser uma linguagem, eu já falei agora, acabei esquecendo da palavra, a gente deu um branco aqui, deu um cri-cri, deixa eu olhar aqui de novo, da imaginação. Ela deve ser mais imaginativa. Como que seria a minha voz, né, dentro dessa canção? Como seria se esse acorde fosse diferente? Como seria se essa melodia não tivesse essa nota aqui, ou não tivesse essa outra lá? Como seria se essa música não tivesse essa palavra, se tivesse tal palavra em vez dessa? Então a imaginação, ela vai estar dentro do nosso contexto mais do que a associação. Quando a associação chega, aí sim é que a gente faz uma leitura das duas coisas e se completa. Então, resumindo aqui, a linguagem da música é muito mais a imaginação do que a associação.